Que haja paz, que haja luz em todos nós. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho, comentarmos alguma passagem do Evangelho. Meu nome é Maria Xavier e às quartas-feiras nós temos feito essas lives de prece, vibração e prece. Então, se você tem algum nome para colocar para vibração, alguém que está doente, que está necessitado, pode deixar o nome escrito aí na sua casa ou colocar no próprio Face, que certamente essa pessoa vai receber as energias de que necessita. Coloque também a sua água para fluidificar, que no final, quando nós fizermos as vibrações e a prece, os espíritos amigos, que são seus familiares, os espíritos protetores, juntamente com os trabalhadores de Bezerra de Menezes, darão o atendimento necessário a cada um de vocês e fluidificará a água com aquilo de que cada um necessita. Então, isso colocado, nós vamos começar então hoje o nosso pequeno comentário, que hoje é a respeito da caridade. Nós falamos sobre a fé, a esperança e hoje nós vamos encerrar com a caridade, que são as 3 virtudes que, segundo Paulo, nos levam até Deus. Então, para nós é um pouco difícil falar sobre a caridade, porque eu acho que é a mais desafiadora de se estabelecer nos nossos corações. Então, caridade a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, é a pergunta 886, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fala da caridade não há salvação, o item 10. Então, nós vamos ler primeiro a pergunta do Livro dos Espíritos, de número 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então aqui nós temos a resposta dos Espíritos e o comentário de Allan Kardec. Então, o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí, seguindo o texto, que o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. A última parte das leis morais no Livro dos Espíritos é a lei de justiça, amor e caridade. Ela encerra o Livro dos Espíritos, que é esse compêndio da doutrina espírita, que bem estudado, bem aplicado, transforma qualquer um de nós
num homem de bem. Então, o sentido da palavra amai-vos uns aos outros como irmãos, Jesus nos leva a entender que a caridade não é esmola. A esmola é um ato de solidariedade. A gente se solidariza com a pessoa que está sofrendo e aí a gente faz a caridade material, que é a caridade mais fácil de ser feita. Então, dar alguma coisa a alguém, alguma coisa material. Então, essa está fazendo parte da solidariedade. Quando você faz essa doação com um sentimento de benevolência, então aí você está realmente fazendo a caridade material, porque simplesmente o ato de dar é simplesmente a solidariedade, que já é uma boa coisa no nosso coração. E a caridade moral, a caridade espiritual, é aquela que não se reveste de doação material, de doação de coisas. É o nosso trabalhar bem as nossas emoções e ir de encontro ao infortúnio alheio, dar o nosso ombro para alguém que precisa de um consolo, uma palavra de esperança para aquele que está desesperançado, ouvir uma coisa ruim e não passá-la para diante. Então isso é caridade. Se você descobre que alguém está em uma falta muito grave, então é caridade você não tocar nesse assunto se isso não vai fazer bem para mais ninguém, se isso não vai gerar nenhum benefício para ninguém. Então, boca fechada é caridade diante de uma situação difícil, de uma situação desesperadora. Orar por quem está doente também faz parte da caridade moral. Então, tem várias maneiras da gente praticar essa caridade. Mas, lá no Evangelho, a gente vai um pouquinho mais longe do que isso, né? A gente vê lá no Evangelho, o capítulo 15, o item 10, é Paulo falando. Paulo já passa uma mensagem psicografada e ele diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados o destino dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Que quando a gente faz a caridade aqui na terra, nós vivemos em paz. E quando a gente deixa o corpo físico, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vai ter uma recepção, a gente vai ter um lugar melhor no mundo do espírito. Aí Paulo continua: essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então, essa parte que diz que a divisa, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Esse deserto da vida a gente pode entender como as nossas dificuldades, os defeitos que nós temos que tirar de nós, essa nossa busca incessante de perfeição. Então, esse deserto, nós temos que deixar a porta larga, que é onde são os prazeres e tudo mais, e entrar nessa porta estreita. Então, a gente fica sem a presença dos prazeres do mundo, então é como se fosse um deserto interior. Mas a gente vai se preenchendo, a gente vai chegando na terra da promissão, que são as luzes que vão se desenvolvendo em nós. Então, a caridade, ela brilha no céu como a aurélia santa na fonte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, e que serão reconhecidos pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Paulo dizia sempre que um homem, um cristão, um bom cristão,
as atividades dele de bondade, de caridade, de amor, elas vão deixando marcas luminosas para aqueles que vêm atrás. A gente pode ter uma certeza disso quando a gente vê a quantidade de espíritos e de padres franciscanos que seguem os passos de Francisco de Assis. Da mesma forma, as clarissas que seguem os passos da irmã Clara, que todo mundo conhece, que era o amor do Francisco de Assis, foi um amor impossível. Então, cada um fundou uma congregação, vamos colocar o nome assim, ou uma instituição, para poder atender os necessitados, os pobres. Nós vemos as irmãs que seguem a Irmã Dulce pelo mundo inteiro, fazendo o trabalho de caridade. Então, esses espíritos deixam passos luminosos, a gente segue, porque sabe que o caminho que eles fizeram é o caminho que vai nos levar a Deus. É difícil fazer a caridade? É difícil fazer a caridade. Por quê? Porque para fazer a caridade, nós precisamos fazer caridade primeiro conosco. Então, como é que a gente faz caridade conosco mesmo? Como é que a gente vai desenvolver esse processo em nós? Nós temos que tomar bastante atenção. Com o nosso corpo, normalmente a gente dá toda a atenção, a gente alimenta o corpo, a gente põe o corpo para dormir, a gente vai no cabeleireiro, a gente vai na manicure, a gente faz uma porção de coisas com o corpo. Então, por dia, às vezes a gente gasta algumas horas no cuidado com o corpo. Mas quanto tempo a gente gasta no cuidado com o espírito? Então, a caridade também para conosco é esse interesse da gente ter em cuidar do espírito, de fazer essa trilha dentro de nós, essa luz dentro de nós. Quando Cristo falou que brilhe a vossa luz diante dos homens, Ele está nos incentivando a descobrir essa luz em nós. E quando nós descobrimos essa luz em nós, nós vamos fazer brilhar o bem diante dos homens. Para nós é difícil a gente saber até que ponto a gente está fazendo a caridade, quando é caridade ou quando é simplesmente uma vontade nossa de ser melhor, né? de apresentar um bom trabalho. Então é preciso que a gente faça, que nem falava Santo Agostinho, toda noite, ao dormir, faça aquela experiência, o que eu fiz hoje, faça aquele levantamento. E aí a gente vai descobrindo aos poucos que é preciso fazer a caridade para conosco. É preciso que a gente se liberte do homem velho e se transforme realmente numa nova criatura. Às vezes, no próprio momento que a gente está fazendo uma ação, que poderia ser uma ação de auxílio ao próximo, de caridade, às vezes a gente se perde tanto no trabalho que a gente fica tão preocupado em executar aquele trabalho que às vezes a gente não é bem educado, nós não nos comportamos de maneira adequada. Às vezes você está fazendo uma distribuição de sopa ou distribuição de cestas básicas ou alguma coisa e as pessoas desmancham a fila. Nós já vimos muitos trabalhadores perderem a paciência. Então, nós estamos aqui há muito tempo participando de trabalhos e nós também perdemos às vezes a gente perde um pouco a nossa calma, né, diante dos desafios. Porque isso é normal, que nós somos humanos, mas é preciso a gente estar atento para que quando a gente esteja executando alguma coisa que vai fazer o desenvolvimento da caridade em nós não percamos essa oportunidade. Nós lemos tem uma passagem de que Pedro, lá na casa do caminho, estava atendendo os pobres. E foi uma tarde, ele estava muito... E Pedro era a maior referência, o apóstolo que mais se parece conosco, né, nas atitudes dele. Então, ele estava atendendo os necessitados lá na casa do caminho
e ele já estava cansado de atender, e ninguém obedecia, e queria isso e queria aquilo. Então ele, quando chegou no final da tarde, ele não se aguentava mais, ele perdeu a paciência. E quando chegou o último da fila, ele falou: quem mais você quer também? Só que esse último da fila era Jesus, né? Aí Jesus fala com ele: Pedro, tem paciência com os meus pequenos, Pedro, né? Então assim, isso mostra para nós que a gente vai falhar, a gente vai ter momentos de dificuldade, mas vamos refletir em cima desses momentos e fazer o nosso melhor. Nos pediram para que a gente contasse uma pequena história para encerrar a nossa conversa de hoje. Então, eu vou contar para vocês uma historinha de um monge. É um monge que ele chama, é a história do Frei Boaventura. É uma lição de caridade. Então conta que numa pequena comunidade na Europa vivia um monge que era muito generoso. Ele auxiliava todas as pessoas do seu povoado. Logo cedo, ele já saía do mosteiro e ia atender. Ele atendia tantas pessoas carentes de coisas materiais como de coisas espirituais. Ele atendia problemas de pessoas que tinham necessidade de roupa, de calçado, de alimentos, de pessoas que estavam com problemas nos seus relacionamentos, de casamento. Então, ele tratava de toda essa situação, tanto material quanto espiritual. Ele se dedicava de tal jeito que não fazia mal se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se a pessoa estava bem vestida, se a pessoa estava mal vestida. Ele só atendia, simplesmente atendia. Ele passava o dia atendendo. E ele era considerado no povoado como um santo, como alguém que já possuía um lugar de anjo no paraíso pelas pessoas que buscavam a sua ajuda ou que comentavam a respeito dele. E sempre que alguém perguntava para ele se ele gostaria de receber alguma coisa pela generosidade dele, ele dizia: não, eu já tenho tudo, eu tenho as bênçãos de Jesus. Mas, no fundo do coração dele, ele tinha um desejo de um dia conversar com Jesus em espírito para saber se ele estava fazendo tudo certo, se aquilo que ele estava fazendo era o correto, se ele ia ter a oportunidade de realmente de acertar, de estar um dia no reino dos céus, na presença de Jesus. E essa era a vontade dele. E os anos foram passando, e uma manhã ele se levantou e se preparou estava se preparando para ir atender as pessoas, que normalmente era uma fila imensa, e esqueceu os óculos dele. Então ele volta no quarto dele, e quando ele entra no quarto, ele tem uma surpresa incrível. Jesus está lá, sentado na cama dele. Aí ele fala: Senhor, então atendestes o meu pedido? E ele ficou marejado, os olhos dele marejaram, e aí ele ouviu bater na porta, né? Ele olha para Jesus e fala: Senhor, desculpa, mas eu tenho que atendê-los. E ele vai fazer o atendimento dos necessitados. E nesse dia, por incrível que pareça, foi o dia que teve mais gente para ele atender. E como ele tinha deixado Jesus para ir atender, nesse dia ele não estava muito feliz. Então as pessoas perguntavam para ele: o que o senhor tem hoje, Frei? O que aconteceu? Não aconteceu nada, eu só estou um pouco resfriado. E naquela tristeza. E esse dia ele acabou de atender, já era noite quando ele acabou de atender os necessitados. Então ele volta, ele entra no mosteiro, ó, quebrado, cansado, triste, né? Quando ele abre a porta do quarto, quem ele encontra lá dentro? Jesus. Aí ele fica radiante, ele muda completamente a sua expressão e fala: então, Senhor, o Senhor me esperou? Aí Jesus, radiante, também diz para ele: sim, eu esperei.
Se você não tivesse ido, eu teria ido embora. Então essa é a nossa história de hoje, para encerrar o nosso pequeno comentário a respeito de caridade, e que a gente possa guardar nos nossos corações tanto os ensinamentos de Paulo, quanto o ensinamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos esforçar todos os dias para sermos melhores, para que quando da nossa retomada à pátria espiritual, nós realmente consigamos estar melhores do que quando de lá nós viemos nessa encarnação. Então, que Deus a todos nos abençoe, que nós possamos aproveitar todos os momentos que nos são propícios para o desenvolvimento da caridade. A fé é fácil, a esperança não é difícil, mas a caridade é o nosso desafio maior, pois de todas as virtudes, é essa que faz com que nós cheguemos mais perto de Deus. Então, que a paz, o amor e a luz permaneça nos nossos corações. Então, agora nós vamos nos colocando bem acomodados onde nós estivermos. Vamos nos lembrar que nós podemos, através do nosso pensamento, ir onde nós quisermos, buscar regiões mais altas, regiões onde a luz se faz mais intensa, buscar a companhia de espíritos amoráveis, de espíritos que zelam por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso mundo. Existem muitos espíritos bons trabalhando aqui na Terra, em nome de Deus. Não importa qual credo religioso, mas existem muitas criaturas do bem. O bem não faz barulho, enquanto o mal é escandalosamente cheio de ruídos. Então nós vamos serenar os nossos corações, vamos abrir as nossas mentes e buscar a companhia desses espíritos amorosos que estão prontos a nos atender nas nossas necessidades, e também nós podemos dar o pouco do que nós já temos em favor daqueles que necessitam mais do que nós. Nós vamos cerrando os nossos olhos tranquilamente, lembrando-nos que os trabalhadores de Bezerra de Menezes se colocam a postos para auxiliar todos aqueles que estiverem com seus nomes registrados, todos aqueles em que nós pensarmos, bem como os demais espíritos amigos, trabalhadores do bem. Então nós vamos fazendo essa sintonia maior, vamos abrindo as nossas mentes, os nossos corações, vamos nos deixando envolver pelas vibrações da melodia, por essas bênçãos luminosas que vêm de mais alto e nos chegam através do nosso centro de força coronário, ou seja, no centro da nossa cabeça. E essa luz vai se expandindo por todo o nosso ser, e nós vamos nos sentindo fortalecidos, nós vamos nos sentindo amados, vamos nos percebendo luminosos na expansão das nossas auras. Nós tornamos leves, extremamente livres.
e encarnados e desencarnados, nós rendemos graças ao nosso Criador por esses momentos de paz e de equilíbrio, e pedimos a esse Pai de amor que abençoe o nosso planeta Terra, todos os nossos irmãos em humanidade. Nós rogamos em favor de todos os trabalhadores do bem, da fraternidade e da paz, e daqueles outros que desconhecem as leis de amor, de perdão, de justiça e de caridade. Nós pedimos por todos os povos e nações, governantes e governados, por todos aqueles países onde imperam ainda as guerras, onde as pessoas deixam a existência equivocados no campo de batalha, e por aqueles que fomentam e mantêm essas mesmas guerras. Nós te pedimos, Senhor, por todas as instituições religiosas que têm por objetivo levar o homem até a Deus, por todas as instituições da caridade, da ciência, da educação, da política, da saúde, da segurança, da cultura e das artes. Nós te pedimos pelo nosso país, de norte a sul, leste a oeste, pelo nosso povo tão sofrido, mas tão esperançoso, pelos nossos governantes, que todos, Senhor Jesus, possam receber bênçãos de paz, de amor e de luz. Nós te pedimos pelos nossos lares, que as suas bênçãos luminosas se espalhem por todos os cantos e recantos da nossa casa, envolvendo todos aqueles companheiros que caminham conosco nessa existência. Que bênçãos de paz, de amor, de luz, de saúde, de caridade, de perdão, de fraternidade, de esperança e de fé possa envolver todos esses nossos companheiros. Nós te pedimos que, se houver alguém adoentado na nossa casa ou na nossa família, que as nossas energias, os nossos fluidos, trabalhados por esses espíritos amigos, possam servir-lhes de lenitivo e de ajuda. Pedimos pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, por todos aqueles que necessitam dessas vibrações e não nos pediram, que eles recebam nesses instantes essas bênçãos de amor e de luz. Vibremos amorosamente pelos nossos parentes e amigos que já retornaram à pátria espiritual. Que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. Vibremos pelos nossos pais, que onde quer que eles se encontrem, que eles sintam a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso amor por nos ter dado mais essa experiência aqui na Terra. E assim unidos e entrelaçados, nós vamos fazendo agora nossa vibração especial em favor de todos os nossos irmãos em toda a Terra, em todos os países, em todos os lugares que estão passando por essa pandemia. Que eles sejam beneficiados, que eles possam receber toda a ajuda, todo o lenitivo de que necessitam. Que os médicos, todos os trabalhadores da área da saúde ou não, que estão envolvidos nessa tarefa,
possa envolver a todos, possam receber muitas bênçãos de luz e de saúde para dar prosseguimento à tarefa que lhes compete. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles outros que também desencarnaram, não com essa doença, mas que voltaram também à pátria do Espírito, que eles recebam essas mesmas vibrações. Pedimos ainda que abençoe e que conforte todos aqueles que aqui ficaram, sentindo a ausência dos seus entes amados, dos seus entes queridos, que eles possam ser acalentados, confortados e saberem que, fazendo uma prece, uma oração, poderão, durante o sono, receber informações a respeito dos seus seres amados. E assim, com os nossos corações agradecidos, nessa sintonia maior com as forças superiores da vida, nós nos entregamos aos cuidados desses benfeitores amigos. E enquanto eles cuidam de nós, realinhando os nossos centros de força, dando-nos a sustentação e o equilíbrio de que necessitamos, nós vamos dizendo mais uma vez: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, hoje, agora e sempre, onde estivermos. Que essas bênçãos de luz possam envolver todos os idosos acolhidos por essa casa, aqui na Penha, em Itaquá, todos os colaboradores, todas as casas de oração e caridade, todas as casas que trabalham em favor do bem e todos os idosos, onde quer que eles se encontrem, num hospital, num abrigo ou no próprio lar, que as suas energias sejam reforçadas, sejam restabelecidas. Que o amor de Jesus, de Maria, possa estar em cada um de nós, hoje, agora e sempre. Paz e luz em todos nós. Que Deus a todos nos abençoe. Muitíssimo obrigada pela vibração cariciosa e boa. Deus lhes pague. Nós esperamos, que na próxima quarta-feira possamos estar novamente juntos nessa vibração cariciosa e boa, onde tantas pessoas são socorridas por essas equipes de trabalhadores espirituais.